Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para conversar sobre um assunto muito especial, que é sobre devocional. E hoje, mais especificamente, falando do lançamento do devocional Desenvolvendo o Secreto, que é uma continuação do primeiro devocional chamado Simplificando o Secreto, da editora Quatro Ventos. Hoje eu estou aqui muito feliz com as minhas convidadas e autoras. Comigo a Isa Borges, Rafa Gonçalves, Lissa Subirá, online com a gente a Júlia Vitória e a Esther Marcos. Meninas, sejam muito bem-vindas também. Nós estamos muito felizes de recebê-las aqui. É muito especial ter todas vocês juntas, porque a gente ainda não os conhecia pessoalmente, algumas das meninas. Então, está sendo um momento assim, realmente muito importante para nós. E que você seja muito bem-vindo, que você se sinta à vontade aí, se acomode e fique aqui com a gente nessa conversa. Bom, para começar falando sobre o nosso assunto principal, quero falar sobre devocional. A gente sabe que não é um momento apenas na nossa vida, do nosso dia, mas é uma vida de devoção a Deus, né? E eu queria começar perguntando para vocês como que é. Vocês têm dificuldade de fazer devocional todo dia? Como que é essa constância? Então, eu vou perguntar primeiro para a Isa. Como que é para você? Bom, para mim é um desafio, porque eu sou uma pessoa que eu não suporto rotina. Então, eu tenho que toda vez pensar no meu devocional para ser uma coisa criativa, alguma coisa que eu vou conseguir estar lá. Porque senão, eu rapidinho eu me perco, sim, sabe? Aquela coisa assim, vou ler a Bíblia e eu li uma palavra ali, a hora que eu já vi, eu já estou pensando em outra coisa. Então, ao longo da minha caminhada cristã, para mim é um desafio todos os dias estar, né? Alguns dias eu não consigo fazer devocional, mas assim, o meu alvo, né, na vida é todo dia. Isso faz muita diferença. E toda vez que eu olho para Deus, assim, e eu sei que Ele é um Deus criativo, eu posso, sim, inserir dentro da minha rotina, que é uma coisa que eu não gosto, mas quando eu insiro dentro da minha rotina, automaticamente Deus, Ele faz aquele momento que é difícil, mas Ele faz um momento cheio de vida, um momento que vai trazer para mim muitas novas coisas todos os dias. Nossa, sensacional. Nossa, é muito isso mesmo, porque eu estava falando ontem para as meninas em casa, falei, gente, eu odeio rotina. Se tem uma coisa que é rotina para mim. Se eu pudesse falar, amanhã vamos para a praia, depois a gente vai trabalhar no café, depois a gente vai... Eu amaria, assim, ou eu vou dormir 4 horas da manhã um dia, acordo 6 o outro. Cada dia para mim poderia ser de um jeito. Mas eu entendo também que Deus, Ele gosta de uma ordem, né? E é bom quando a gente entra em rotina e a gente se organiza. Isso faz bem para a gente também, isso amadurece a gente também. Então, eu acho que o devocional para mim é uma coisa que eu penso muito, algo que eu sempre falo sobre a adoração. E é engraçado que todos aqui, a gente canta, a gente tem essa conexão com a adoração. Que a adoração, ela não é um sentimento. E muitas vezes a gente não está sentindo de fazer devocional. Então, eu também conecto isso. O devocional, ele não é um sentimento. Então, eu estou feliz, eu estou triste, mas é uma escolha diária. Como a gente escolhe adorar a Deus em momentos que são muito complicados para a gente escolhe fazer o nosso devocional em dias que a gente não tem vontade. Obviamente, tem dias que eu estou cansada, que eu falo, meu Deus, eu vou ter que ler agora. Eu não sou uma pessoa que ama ler, honestamente. Então, todos os livros que eu leio são coisas que são muito específicas. Que eu falo, eu preciso ler, então eu vou colocar uma meta de ler. Então, foi até engraçado escrever. Eu falei, gente, eu não sou aquela pessoa que sempre está lendo um monte de coisa, mas eu sempre estou escutando. Então, para mim, foi sempre... Deus falou assim, tá bom, você tem que arranjar um jeito, então, de você fazer seu devocional diário, escuta a Bíblia. Então, eu colocava a minha Bíblia lá, às vezes, quase todo dia eu faço isso. Coloco a Bíblia para escutar, eu fico escutando. E quando eu vejo, eu estou, meu Deus, olha isso que está falando. E, às vezes, você está até trabalhando, escutando a palavra de Deus, trabalhando, e aquilo vai te trazendo vida, vai te transformando. Então, eu acho que o devocional é uma escolha que a gente toma todos os dias. É uma escolha de você escolher vida ou você escolhe morte. E é muito... Eu sei que às vezes pode parecer radical, mas é muito isso. Hoje a gente escolhe ver o nosso dia ansioso, escolhe ver o nosso dia pelos nossos sentimentos, aquilo que a gente está carregando, aquilo que a gente está vivendo. Hoje a gente escolhe ver por uma perspectiva divina, dos céus, né? Então, quando a gente escolhe viver pela perspectiva dos céus, é muito o nosso dia é completamente transformado. Mas aí a gente vendo o fato de como eu não amo rotina, tem dias que eu faço de manhã, tem dias que eu faço de noite, de madrugada, é muito do que também eu estou sentindo ali. O importante é fazer. O importante acho que é fazer mesmo.
Isso é muito engraçado, porque eu sou o oposto das duas. Eu tava pensando nisso também, eu também sou. Eu amo horário, eu sou apaixonada por ter tudo cronometrado, bonitinho. Eu vou acordar esse horário, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou sair. E isso é uma dificuldade para mim, porque a rotina é aquela loucura, aí tem faculdade, e aí tem curso, e tem ministrações, né, porque nós ministramos. E o meu grande desafio sempre foi esse. Qual é o tempo que eu vou ter com o Senhor? Tem que ser um tempo não cronometrado. Eu preciso entrar no meu quarto e simplesmente fluir em adoração e ficar por ali. Então, essa sempre foi a minha dificuldade, tendo em mente o que a Rafa falou, que não é sobre você sentir. Eu passei por isso esses dias, inclusive, eu estava no meu quarto, muito cansada. Cheguei de madrugada, eu só queria dormir, ver a minha cama e descansar. E eu falei, não, gente, eu preciso falar com Deus. Aí eu sentei assim no meu quarto e eu falei, como eu vou começar a falar se eu não estou assistindo que você está aqui? Estou falando sozinha? Vou dormir. Exato. Aí ele falou, não é sempre que você precisa me sentir. Você tem que saber que eu estou. E eu sou. Ponto. Acabou. A palavra nos diz isso, que Ele sempre vai estar com a gente, seja no acordar ou no dormir. Então, essa sempre foi a minha dificuldade. Quando eu percebi que no devocional, rotina não dava certo para mim, porque isso é engraçado, eu amo rotina, foi quando eu comecei a fluir. Então, às vezes eu estou no meu quarto, estudando, começo a colocar um louvor, e eu sinto a presença de Deus tamanha, eu falo, vou fazer meu devocional agora. Ou às vezes eu estou chegando de viagem, e eu falo, olha, vou fazer meu devocional agora. Então é muito de você se conhecer, e você só consegue se conhecer estando perto do seu Criador. É impossível você se conhecer estando longe do seu Criador. A criação só sabe como ela é e para que ela deve ser, como ela deve ser, estando perto do seu Criador. Então eu só consegui descobrir como o devocional funcionaria para mim, um tempo para mim, estando perto de Deus. Então eu descobri que às vezes estudar demais, fazer muitas anotações, não serviriam para mim, porque eu só ficava preocupada em letras, e não aproveitava a presença de Deus naquele recinto. Então é muito de você saber se conhecer e falar, olha, hoje eu estou sentindo de apenas ficar aqui e adorar, eu vou ler a palavra, eu vou ficar adorando. Tem dias, muito engraçado isso, porque eu não sei dançar, tá? Sou uma negação. E eu estava lá tentando ler a Bíblia, eu falei, ai meu Deus, isso aqui está muito pesado. E o Espírito Santo falou, vem dançar comigo. Eu falei, oi? Tudo bom? Eu não sei dançar não, gente, não sei fazer nada. Ele, vem dançar comigo, coloca um louvor e vamos dançar. Então é muito de você entender essa liberdade que existe também, Nossa, né? sim. Nesse lugar secreto, né, Lissa? É verdade, eu acho que tem dois extremos que eu tento fugir na minha vida específica de devocional. Um deles é fazer só como se fosse algo do meu checklist, tipo, tá pronto, cumpri. Mas eu acredito que, como a Rafa falou, a gente tem que criar tempo e priorizar. Tudo que é importante na nossa vida, a gente cria tempo. Então, muitas vezes a gente pensa, tipo, está muito corrido, não vou fazer meu devocional. Não, a gente cria tempo, a gente prioriza, a gente marca até um horário, se for preciso, porque é importante, é uma escolha. Mas, por outro lado, uma das promessas que estão na palavra de Deus é que nós vamos encontrar o Senhor quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração. E a gente pode tirar o nosso momento de devoção da caixinha. Então, quando você está fazendo uma atividade, tipo lavando a louça, você pode estar orando, pode estar falando com Deus, e seu coração está tão conectado, desejando Ele mais do que o dia anterior. E talvez você não estava nem, tipo assim, sentada com livros, pincéis, mas o seu coração está desejando Ele de todo o coração. Então, você está encontrando Ele. Então, uma oração que eu tenho feito é, Senhor, me ensina realmente a não estar nem no oposto de eu não priorizo isso quando eu não estou sentindo, mas também de achar que é algo pesado, de achar que é só o meu esforço que vai conquistar algo, quando na verdade é uma promessa de Deus. Muito forte, muito forte. Amém. E você, Ju? Então, nós depois dessas respostas, a gente até fica assim, meu Deus, cada uma, de verdade, edificando muito a minha vida. O devocional, esse tempo de devocional, assim como todas falaram, é uma escolha. Quando a gente sente ou não sente vontade de fazer, de parar, de realmente dedicar um tempo especificamente para Jesus. E nesses dias que eu tenho vivido, tenho começado a estudar, faculdade, viagem, e tem ficado uma correria. E em meio a essa correria, eu falo assim, Júlia, cadê o seu tempo para Deus? Porque igual a Alissa falou, para tudo que é importante na nossa vida, a gente para, a gente separa um tempo, a gente se dedica para fazer. Seja, vou sair para fazer tal coisa, para comer, para encontrar um amigo, para ir para a igreja. E o nosso momento com Deus, o nosso dia a dia é importante também. Então, por que não priorizar também esse tempo com Deus? E Deus tem falado, Júlia, eu sei que a sua escola é importante, eu sei que a sua
suas viagens são importantes. Eu sei que suas responsabilidades com a sua igreja, com seus amigos, o que for, são importantes, mas eu também sou importante para você. A palavra de Deus fala que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, aonde é que eu estou buscando Deus e a sua justiça e todo o seu reino em primeiro lugar? Então, Deus tem falado muito comigo isso nesses dias, de independente da correria, das coisas que eu preciso fazer, desse meu checklist ser humano, Deus vem em primeiro lugar, seja parar para sentar, para ouvir a voz dele, buscar ele na palavra, ou igual vocês falaram, seja lavando a louça, no carro, escutando um louvor, mas se o meu coração estiver aberto para ouvir, para buscar em qualquer momento, eu sei que eu posso encontrar ele. E não ser algo de um fardo, de um peso, tipo, poxa, eu não fiz devocional hoje, eu sou uma pessoa terrível, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, eu sou péssima. Mas fazer com que... Porque eu já senti isso muitas vezes. De falar assim, meu Deus, o que será que Deus pensa de mim, Jesus? O que aconteceu? Não deu, não priorizei o meu schedule. Mas não deixar que isso se repita, que no dia seguinte falar, não, o que eu vou fazer hoje diferente do que eu fiz ontem? Não, vou fazer tudo certinho, vou realmente tirar esse tempo. E é isso, mas é uma jornada, é algo maravilhoso que a gente vai se encontrando e aprendendo todos os dias. É algo que é aprendendo todos os dias, sendo transformadas todos os dias e crescendo todos os dias em Jesus. É engraçado. Pode falar. Não, mas é engraçado isso, né, da gente saber que nós sabemos que, por exemplo, nos alimentar, beber água... Era isso que eu ia falar. Então, aqui é o mesmo espírito. É algo essencial todo Vital, dia. né? Exatamente. Se eu não bebo água, se eu não como, gente, eu fico uma fera. E se você não come bem? Exatamente. Se eu Nossa, não me muito alimento importante. bem, eu fico com fome, eu fico com dor, isso me gera consequências. Então, é muito engraçado a gente ter isso tão enraizado que preciso beber água, preciso comer, mas no caso da leitura bíblica, não. Sendo que vai doer e vai fazer falta da mesma maneira, né? Sim, e o legal é que, assim, para mim é muito difícil comer saudável, né? Contigo, até nisso. Então também. acho que era o Espírito Santo aqui convencendo. Mas a gente também pode, tipo, ficar comendo, sei lá, só porcaria. Tipo, só carboidrato. Só domingo, só culto do domingo, 5 minutinhos, 1 hora no culto do Isso. domingo, bastou para o mês. E aí, tipo assim, você vai ver que na hora, ok, passou sua fome. Só que daqui a pouco você começa a sentir que você está fraco, você começa a sentir que você não está tão disposto, porque o alimento não está vindo com aquilo que você precisa. Substância. E eu tenho uma amiga que ela é nutricionista, ela fala assim, sempre faça boas escolhas. Então, toda vez que a gente vai comer, você pode escolher, eu vou comer aqui, sei lá, batata frita, ou eu vou comer uma salada com uma proteína, né? Você faz essa escolha. Então, quando a gente consegue olhar para o nosso devocional, todo dia eu posso fazer uma escolha de buscar a Deus. Talvez hoje eu não estou sentindo. Quem que já comeu um feijão e falou, nossa, eu estou sentindo cheia de ferro? Ninguém, né? Então, mas lá para frente a gente começa a sentir essa mudança no nosso corpo, na nossa vida, né? Então, Com certeza. Eu lembro um dia, só para terminar essa pergunta, que eu passei uma semana muito corrida de trabalho e tal, e aí chegou no fim da semana, eu estava super frustrada com tudo, estava frustrada com a vida, falei, não aguento mais, eu não consigo fazer mais nada, eu sou horrível, eu estava assim, chorando, assim, aí uma pessoa falou assim, o que você precisa, Rafa? Eu preciso passar tempo com Deus. Daí eu tipo, é isso. Daí eu fui para a presença e eu falei, nossa, era isso que eu precisava. Essa semana foi tão corrida, eu vivi tantas coisas, estava viajando e tal. E às vezes você passa um tempo mais ou menos aqui, ali um versículo, né? Mas a gente às vezes precisa mergulhar na presença mesmo, né? A gente precisa só receber. E o devocional, às vezes a gente acha que a gente tem que só ficar entregando, que tem que ser essa coisa pesada que a gente está falando, mas a gente precisa só entrar e receber a presença. Isso vai transformar tudo. Eu sinto isso também. Uma coisa que vocês falaram que é uma verdade é que, às vezes, a gente batalha tanto no mundo real, assim, nossa, eu vou estudar, eu vou dar meu melhor no trabalho, eu vou ser uma boa amiga, uma boa filha. E aí você chega e você fica exausta, você não vê resultado, e, às vezes, um momento que você parasse, os 15 minutos que você está valorizando para, não sei, estudar, para fazer alguma coisa, para ganhar tempo, na verdade, você está perdendo por não estar na presença de Deus. E eu senti muito isso em uma fase da minha vida. E realmente Deus estava falando comigo sobre me regozijar na presença de Deus. Eu acho que isso é a presença de Deus é uma fonte muito forte de energia espiritual para nós.
Então, eu acho que o que a Ju falou também sobre se eu deixei de fazer devocional um dia, eu não vou deixar o segundo dia acontecer. E ela falou também algo especial, que é: o que eu posso fazer diferente? Então, eu queria perguntar para vocês, se vocês pudessem dar um conselho assim, para vocês mais novas, para quando vocês eram adolescentes, ou talvez ainda não conheciam Jesus, ou no início da caminhada, enfim. O que vocês fariam diferente nesse momento de devocional, na sua vida de intimidade com Deus? Nossa, Eu combateria a mentalidade do tudo ou nada. Isso é algo que, para muitas áreas da minha vida, eu sempre sofri. Mas, nossa, se eu não tirar 3 horas do meu dia, não adiantou verdade. de nada. É verdade. E eu sofria muito com isso, às vezes, tipo, de verdade. Assim, pensava, nossa, se eu tiver 15 minutos, tipo, do que adianta eu estar aqui? Mas, às vezes, gente, em 1 minuto, o Espírito Santo, tipo assim, não trabalha no nosso tempo, ele trabalha no dele, graças a Deus. E o tempo de Deus é perfeito. A presença de Jesus transforma o nosso coração, o nosso dia, em 1 segundo. Ele não precisa de, tipo assim, que a gente coloque um rótulo no tempo específico, mas, é claro, a gente, como eu falei antes, a gente tem que criar o tempo, mas mesmo quando não está dando, tipo assim, fala com Jesus, se conecta com ele, porque no final do dia é isso que vale a pena. Eu lembro de quando eu era adolescente e assim, eu lembro que os DVDs da Hillsong estavam super na moda e tal. E eu chegava da escola e eu só queria assistir o DVD. E eu ficava lá na sala de TV. Gente, sala de TV, doido. Isso parece uma coisa tão antiga, né? Não sei se ainda as pessoas têm sala de TV em casa, mas acho que sim, né? É que eu não assisto mais TV. Para mim, hoje em dia, a TV é uma coisa meio... A gente tem tudo no nosso computador, né? O Netflix, né? Anyways, mas eu tava lá e eu lembro que eu ficava na sala de TV horas e horas assistindo os DVDs da Hillsong na presença de Deus. E eu nem sabia muito, porque eu era nova, eu nem sabia o que era muito devocional, não tinha tanta essa prática de devocional. E eu era muito mais livre. Eu acho que até eu era mais livre do que hoje, que eu fico mais numa caixa, assim. Não, eu tenho que ler tantos versículos, eu tenho que nanã, tenho que nanã. E aí, eu acho que até antes, se eu pudesse olhar antes e falar, nossa, eu me espelho em quem eu era mais nova, assim, porque eu tinha tanta liberdade no Espírito, e eu orava, eu ficava horas conversando com Jesus, eu ficava falando da minha vida inteira, eu compartilhava, eu escrevia. Então, eu acho que também trazer um pouco dessa liberdade em toda a nossa caminhada com Jesus é muito importante também, trazer um pouco desse... Cara, o que eu vou fazer hoje na presença de Deus? O que ele quer de mim? Se ele quer que a gente só converse, obviamente a leitura da palavra ela é essencial, diariamente. Eu falo, tem um plano de leitura. É algo que a gente tem na minha igreja local, a gente tem um plano de leitura anual, lê a Bíblia inteira, o ano inteiro. E eu sempre tento acompanhar esse plano, porque acho que isso transforma muito a gente, a leitura às vezes da palavra, de versículos que você nem está entendendo, mas a própria palavra fala que ela é viva e ela traz vida para a gente. Então, quando você está lendo, às vezes você nem está entendendo, mas o seu espírito está recebendo ali. Então, é muito importante a leitura da palavra, mas nesse momento com Deus é muito... tirar da caixa mesmo, que nem a Elissa falou. A gente às vezes coloca muitos, eu tenho que ser assim, tem que ser assado. Então acho que é muito isso. Acho que eu aprendo mais também com essa liberdade de quando eu era mais nova até. Sensacional. Além do que elas já falaram, porque realmente é muito, muito forte isso, eu acho que é a questão de você mudar a visão sobre quem Deus é, sabe? Quando eu era mais nova, eu tinha uma visão de que Deus era um pai muito bravo. Então, se eu não fizesse, se eu não lesse tantos versículos, se eu não lesse o capítulo da Bíblia, se eu não entendesse direito, ele ia ficar bravo comigo. E ele não ia ficar mais comigo, sabe? Ele ia virar as costas para mim e falar, não quero mais ficar com você, porque você não lê a minha palavra, entende? Aquela visão do Deus velhinho, assim, num Sim, trono, é. tipo, Exato. você não fez esse devocional hoje? Como assim? Exato, eu acho. É essa questão de você ter uma visão de que ele é um pai amável. E ele tem o prazer de estar com você em cada passo. Então, assim, tem vezes que eu fico um versículo o dia inteiro tentando entender para poder pegar tudo mesmo. E eu sinto a presença de Deus do meu lado, me ensinando, me instruindo o que ele queria dizer, quem estava passando aquele versículo, quem estava escrevendo, o que estava sentindo. Então, é uma questão de você mudar a sua visão e ter esse sentimento de que Deus é um pai amoroso e que ele vai estar com você nesse momento, lendo a palavra de Deus e te instruindo e revelando para você mistérios sobre ele. É um momento muito prazeroso, é tirar essa carga pesada e saber, olha, agora eu vou ter um momento com o meu pai. Com certeza. E se eu não entendi, tudo bem, ele não vai brigar comigo. Sim, ele vai me abraçar e vai me ajudar a entender. E para mim, além da visão do pai, isso vinha para a minha visão. Assim, eu sempre achava que eu precisava estar pronta para entrar no secreto. Então, tipo, eu precisava
saber meu propósito, eu precisava ter mais confiança em Deus. E, tipo, não, eu falhei hoje, sabe? E aí eu tava, tipo, cada vez mais assim, não, eu não vou. Porque, assim, eu não vou entrar. Eu não sou boa o bastante. Eu não sou essa tô pessoa. merecendo hoje. Tipo, eu não tô merecendo hoje ser lavada pelo sangue de Jesus, sabe? E isso foi me libertando, tipo... E se eu pudesse falar isso, né? Tipo, eu tenho uma caminhada com Jesus já de 28 anos. Então, se eu pudesse falar para uma criança, né? Eu aceitei Jesus com 3 anos. Isa, você não precisa estar perfeita para vir, sabe? Tipo, você sabe que Deus é bom, que Deus é um pai bom. Você pode ter medo, mas você não precisa, sabe? Enquanto vocês falavam, eu estava pensando muito nisso, assim. Porque até hoje, às vezes eu tenho essa dificuldade. Não, Deus, eu tô aqui, sabe? Eu tenho 28 anos de caminhada com você. Então, eu preciso, pelo menos, ter uma resposta para a nossa conversa. Eu preciso ter um plano. E se eu não tenho, eu fico, tipo... Não, isso aqui não... Eu não mereço estar aqui. Então, se eu pudesse falar para mim isso, eu ia falar... Isa, vem do jeito que você tá, sabe? É isso. Eu lembro que eu estava ouvindo a história de uma pastora também, ela estava contando, isso me mexeu muito comigo, ela falou que quando ela veio para Jesus, ela estava contando que antes ela era do baile. Eu ia no baile, não sei o que, aí eu ia na igreja antes, eu já ia vestida para ir pro baile já, então eu estava lá na igreja já para ir pro baile. E aí eu falava, cara, eu não posso ir para Jesus enquanto eu estou indo pro baile. Então eu ficava no meio ali, eu gostava de Jesus, achava legal, Deus tal, mas eu queria ir no baile. Daí um dia eu cheguei lá pronta para ir pro baile, com o cropped top, com a sainha, lá na Assembleia, pensa, chegou para acabar, né? Todo mundo lá olhando para ela, daí Deus falou assim, aí teve o apelo, né? E Deus falou assim para ela, você não precisa estar pronta para sair, você não precisa sair do baile para vir para mim, você precisa vir para mim para eu tirar o baile de você. Então assim, você não está pronta, mas vem mesmo assim que eu vou tirar o que você não, que não precisa ter. E eu acho que é muito isso. Às vezes a gente se espera, a gente está nessa maturidade, a gente se espera estar pronta, santa, e a gente sempre vai estar, lidando com coisas todos os dias. Todos os dias. Então, queria perguntar para a Ju agora, qual conselho você daria? Eu acho que seria muito essa questão de não ter essa mentalidade de tudo ou nada. De entrar assim, na presença de Jesus com essa sensação de cobrança, de peso. Porque durante o nosso dia a gente já tem tantas cobranças de ser filha, talvez ser mãe, ser estudante, no seu trabalho, o que for. Tantos títulos, tantos rótulos que a gente já tem no nosso dia a dia e na nossa vida. Mas quando a gente entra na presença de Jesus, ele não enxerga primeiro aquilo que eu posso fazer como ministra, como irmã, como tia, como prima, como filha de fulano, como o que seja. Ele não enxerga isso primeiro, mas ele me vê como a Júlia Carvalho, a filha dele, a criação dele. Quem sou eu perante o Senhor? Sem máscara, sem fingir, sem tentar ser alguma coisa para impressionar alguém. Então, eu sei que eu posso entrar na presença de Jesus sem essa cobrança. Entender que eu entro, talvez, cansada, frustrada, decepcionada, triste, mas eu sei que quando eu sair, eu vou sair transformada. Eu vou sair alegre, vou sair leve, vou sair transformada, vou sair renovada. Muitas das vezes, igual a Isa falou, de não me sentir digna. Tipo, o que eu tenho para oferecer, para dar? Será que eu posso me aproximar? Porque, assim, se o Senhor me vê da forma que eu tô agora, ele vai falar assim, não, assim não dá. Mas não, assim dá, vem assim como você está. Então, seria isso. Vem como você está, se aproxime do jeito que você está, que Deus ele tem o melhor para nós. Seja uma transformação, um renovo, o que seja. E eu... Todo mundo quer falar. Vai, um monte cada vez. Eu passei muito tempo discipulando mulheres. E essas mulheres, elas estavam em zonas de prostituição. E para mim era assim, eu falava para elas, vem como que você tá, vem do jeito que você tá. E tipo, assim, elas falavam, não, olha onde eu tô, né? Eu sei que Jesus me ama, você tá falando aqui todo dia, né, que ele me ama. E para mim era muito assim, você pode vir, claro, né? E ao mesmo tempo, quando eu voltava para a base missionária que eu morava, eu não conseguia. Porque
eu tinha um padrão, eu tinha comparação, eu olhava os outros missionários. Não, porque eu não posso, eu não sou igual a eles. Mas na rua eu falava com as meninas, você pode, né? Você entra do jeito que você tá. Tipo, Maria Madalena, gente, olha a Maria Madalena, olha o que Jesus fez por ela. Claro, mas a minha justiça, né? Tipo, aquilo que eu tenho carregado, me impedia, assim, de ir mais fundo. Então, toda vez que a gente olha para aquilo que Deus ele pode fazer, né, para os filhos dele, a gente precisa também olhar numa perspectiva que também é para a gente. Eu acho que a gente, principalmente que somos ministras, que está sempre cuidando de pessoas, né, liderando pessoas, a gente esquece que primeiro é para a gente, né? Então, eu sempre lembro daquele exemplo do avião, né? Se tiver despressurizar aqui, né, a cabine, coloca a máscara em você primeiro, depois coloca no outro. Então, tipo, eu por muito tempo eu fiz, sabe? Eu coloquei a máscara em todo mundo e eu tipo assim, Morrendo, sem o ar, tipo tentando sobreviver. E Jesus estava assim: coloca a máscara primeiro, vem aqui você primeiro, Uau, querida. nossa, forte. Né? Então, eu acho que esse é um convite, né, para todo dia. Não importa se você tem 1 ano de convertida, 1 mês de convertida, se você tem 30 anos, é uma caminhada de todo dia a gente saber que a gente aceita. Muito bom. Quando eu estava falando da mentalidade do tudo ou nada, eu quero deixar muito claro que eu estava falando a respeito de tempo. Porque o maior mandamento é a gente amar o Senhor com o nosso tudo. E algo que eu lembrei é que lá em Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, a palavra fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. E encontrando isso, trouxe tanta alegria para ele, ele ficou tão apaixonado por aquilo que ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha só para poder adquirir aquele campo e ter aquele tesouro. E algo que o Senhor me ministrou foi que a minha dedicação flui de uma revelação. Então, outro conselho que eu daria para mim mesmo ano passado é: entenda o real porquê do que você está fazendo segundo o coração de Deus. Porque muitas vezes o meu coração é: eu tenho que fazer porque me falaram que eu tenho que fazer. Então isso vai me fazer uma pessoa boa. Não, eu tenho que fazer porque me ensinaram assim. Mas quando eu comecei a entender que eu queria fazer, porque para o meu coração mais urgente era estar aos pés de Jesus do que cumprir o meu trabalho, do que, enfim, fazer o meu trabalho lá da escola. Quando eu fui entendendo que isso era o mais urgente, o mais necessário, e que eu podia ser amiga de Deus, que eu podia conhecer o caráter dele, que eu podia ter orientação para cada minuto do meu dia, de acordo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Quando eu fui entendendo que amizade é essa, que relacionamento é esse, o quanto é forte você entender num mundo de tantas vozes, tantas informações, isso é verdade e isso é mentira. Isso traz uma calma para a nossa alma. E quando eu fui entendendo, uau, é por isso que eu quero estar aqui. É por isso que eu quero abrir a Bíblia, porque o Espírito Santo fala comigo e ele muda a minha vida, ele muda tudo. É porque sem ele nada faz sentido. Então acho que o nosso coração começa a desejar e a gente entra no trilho onde Deus realmente quer que a gente esteja. Muito verdade. E você falou, Jesus falou, não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Tipo, no começo ele chamou os discípulos para servir, para andar com eles, chamou eles para ser pescadores de homens, mas no final da jornada da vida dele, ele fala: vocês são meus amigos. E é isso que o tempo com Jesus faz. A gente passa daquela mentalidade de órfã, de serva, para eu sou filha. E isso é muito importante. E assim, eu tô sentindo a nossa conversa aqui, que a gente está falando sobre pontos muito importantes, que são mentiras, e que a gente guarda para a gente, não abre, e que talvez muitas meninas possam se identificar com essas mentiras e falar: nossa, eu também tenho isso, eu também tenho esse pensamento. Então, é tão importante, além de fazer o devocional e durante o relacionamento com Deus, você identificar as mentiras que foram ali plantadas, seja por religiosidade, seja pelo inimigo mesmo, mas quando a gente
destrói aquela mentira com a verdade de Deus, nós não somos mais as mesmas. Acho que, Manu, uma coisa que é muito importante é a gente ter esse negócio da vulnerabilidade. Ontem mesmo eu estava com a Vika voltando, a gente saiu para jantar juntas, todas as nós, e a Vika estava voltando e ela começou a ser vulnerável em uma área da vida dela, onde ela é sempre atacada e faz ela se sentir menos espiritual, se sentir não digna de estar na presença de Deus. E eu falei, cara, é a mesma área que eu. E a gente pôde se abrir ali e falar, nossa, toda vez que eu lembro nessa área que eu caí no passado, ou de coisas que eu falhei na minha caminhada com Deus, vem um jugo muito grande. Só que eu não tenho, às vezes, coragem de compartilhar com a pessoa do meu lado, ou falar, e saber que, na verdade, o mesmo problema dela é o meu problema. Isso trouxe para mim, para a Vika, no caminho de volta para casa, nossa, a gente está junta nisso, beleza, então vamos junto. Quando você precisar de mim, você pode ir lá no meu quarto, quando eu precisar de você, eu posso ir lá. Porque o poder da vulnerabilidade, né? É isso, a gente conseguir entender que ninguém é mais melhor que ninguém. Tipo, ninguém é melhor que ninguém. A gente está todo mundo lutando uma batalha diferente todos os dias. E a gente entender que quando a gente é vulnerável, isso faz a gente... A vulnerabilidade, ela é tão transformadora, porque traz cura, né? Porque a palavra fala que a gente confessa, a gente é perdoado. E às vezes você está sendo vulnerável, você está confessando ali um pecado. Então, eu acho que é muito forte a gente entender também o poder da gente se abrir. O devocional, a gente está se abrindo para Deus, mas ele também, ele quer essa troca entre a gente, né? A gente tem aqui e a gente tem aqui. Eu acho que por isso que relacionamento é uma coisa tão importante, que Deus deu amizades, pessoas para a gente andar junto, para que a gente seja confrontado, para que a gente cresça. E foi muito legal ontem experimentar isso. Enquanto você falava, eu pensei muito nisso. Às vezes a gente fica com todas essas mentiras na cabeça, a gente não consegue processar, aquilo afunda a gente para um buraco absurdo, a gente não vê luz no fim do túnel. E eu acho que é por isso também que Deus colocou pessoas na nossa vida, né? Verdade, até porque lá em Hebreus a palavra fala para a gente não deixar o nosso coração ser endurecido pelo pecado. Então, às vezes, a gente está sentindo distante quando Jesus já pagou um preço para a gente estar perto dele. O que pode estar acontecendo? Exatamente isso que a Rafa falou, que a gente não está colocando isso em prática, não está confessando, não está recebendo o perdão constante de Deus sobre a nossa vida. Uma mentira que eu identifiquei aqui na conversa eu tenho que primeiro me preparar para depois entrar na presença de Deus. E isso nos rouba de ter realmente o tempo de qualidade com Deus. E eu sofri muito com isso também, primeiro eu vou preparar, primeiro eu vou acertar aqui onde eu pequei, eu vou acertar aqui onde eu errei, e aí depois que eu acertar pela minha força, eu entro na presença de Deus e aí eu sou lavada, porque aí eu vou estar melhor. E não é verdade isso, quando Jesus quer exatamente o oposto. A Isa acabou de falar de Maria Madalena, e eu acho que a gente ir com ousadia para a presença de Deus, com vulnerabilidade. E algo que eu me lembrei também é que uma vez, logo quando eu me converti, assim, voltei para Jesus, meus amigos iam para uma festa, tal, iam fazer todas aquelas coisas que as pessoas fazem. E aí, em festas, e aí eu falei, poxa, Jesus, eu queria ir. E eu lembro que naquele dia eu fui vulnerável na presença de Deus. E eu falei, Deus, eu realmente quero ir nessa festa, mas eu acho que eu não vou, e não porque é pecado, mas porque não vai agradar o teu coração. Então, eu acho que o devocional, muitas coisas que a gente tem como religiosidade, também vem de um lugar de alguém determinou, alguém falou, a Alissa falou isso também, né? E quando a gente tem a verdadeira revelação, uma chave muda na nossa cabeça e para de ser porque eu tenho que fazer devocional porque eu tenho que fazer, ou eu não posso fazer porque é pecado, mas sim porque eu tenho uma revelação, porque eu preciso daquilo. É muito forte isso que você falou, e o peso, ele sai depois de você começar a realmente conhecer o coração de Deus e começar a amar a presença dele. Então, a frase muda, exatamente quando você olha, eu não vou para tal lugar não porque é pecado, mas eu sei que eu vou entristecer o coração de Deus. Então, eu não vou fazer isso, porque eu amo a Deus. Não porque é uma obrigação minha, e se eu não for, a igreja toda vai ficar me olhando, o pastor vai ficar me encarando. Não tem nada a ver com isso. E não é sobre comparação, eu vi isso, e é algo que quando era, né? Parece que eu tenho agora 30 anos. Quando eu tinha meus 12 anos, eu me comparava muito. Eu falava, nossa, tal pessoa está vivendo isso, eu deveria estar vivendo isso também, eu tenho a mesma idade. Por que eu não estou vivendo isso agora? Eu acho que eu estou fazendo algo errado. Eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. E aí isso vai começando a virar uma bola. E quantas mensagens eu recebo de meninas que falam, sério, eu queria estar que nem você, vivendo isso com Deus, mas eu não consigo. E eu falo, não, pera, calma, parou aí, bota um ponto final e nunca mais repete isso, porque não é o jeito da Esté.
Você tem que se entregar da sua maneira, do seu jeito, o que você tem a oferecer. E como a Rafa falou, se você não tem nada a oferecer, é um lugar que você pode receber. Eu tenho certeza, quantas vezes a gente já foi destruída para o secreto. Tipo, Deus, essa semana, assim, eu fiz tudo que eu queria fazer, mas eu estou me sentindo péssima. Eu não estou com força, eu não quero levantar, eu não quero estudar, eu não quero fazer nada. Eu só queria ficar na minha cama deitada porque eu não estou com vontade, eu não estou me sentindo feliz. Eu passei por isso no período, no começo da quarentena, da pandemia, de falar, pronto, meus planos acabaram, eu vou ficar aqui no meu quarto, trancado, não quero fazer nada. Então, assim, quando você começa a conhecer a Deus, eu acho que esse fogo, né, vai começando a queimar no seu coração, vai começando a queimar de uma tal maneira que você fala, gente, não é uma obrigação, eu quero ir para o secreto, eu vou largar tudo, que se lasque todo mundo, eu vou para o secreto e vou ficar lá com Deus, e não me interessa, eu vou ficar lá o dia inteiro, não preciso comer, não preciso fazer nada, eu vou ficar com Deus. Então é sobre isso que a Manu falou, eu acho isso muito forte, de você começar a amar a Deus de tal maneira que não vai virar mais uma obrigação, você vai fazer por prazer, porque você quer estar perto dele. Verdade. Ju, também queria perguntar para você se você lutou com comparação, se nessa conversa você identificou alguma mentira que você acreditou por muito tempo e te roubou de ter tempo com Deus. Muita. Quando a Esther falou, né, de comparação, Foi, acho que foi. comparação, eu falei, sei muito bem o que é isso, porque eu acho que isso é algo que todos nós já, em algum momento das nossas vidas, já passamos por talvez alguém falar algo, ou nós mesmos acreditamos nas mentiras que o inimigo tenta inserir na nossa mente, na nossa vida, e de acreditar que se aquela pessoa está fazendo desse jeito e está dando certo, é desse jeito que eu preciso fazer. E se eu não estiver fazendo daquele jeito, o que eu estou fazendo com a minha vida? E isso é uma mentira que muitas das vezes já acreditei, já deixei descer para o meu coração e pensar assim, Júlia, o que você está fazendo? Você está perdendo tempo, você tem que fazer assim, 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 assim. Está dando certo para todo mundo assim, 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 assim. Está fluindo para todo mundo assim, 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 assim. E não está fluindo para você porque você não está fazendo assim. Você não está seguindo esses passos. Mas os passos que eu preciso seguir são os passos de Jesus. Aonde Ele quer me direcionar, aonde Ele quer que eu vá, como Ele quer que eu faça. A vontade dEle para mim. Se ele teve a criatividade e tanto carinho e tanto amor para criar cada um de nós de uma forma específica, mas ao mesmo tempo a sua imagem e semelhança, é porque para cada um de nós, ele tem um caminho específico para cada um de nós, para que a gente vá e trilhe e ande esse caminho. Para Esther, para Alissa, para Rafa, para Issa, para Manu, para todos nós. Então, a forma em que a Esther vai viver a vida dela com Jesus não é a mesma forma que eu vou viver a minha vida com Jesus. E nem menos a Alissa, a Rafa, a Issa, a Manu. É tudo de uma forma única, especial e íntima. E cabe a mim não olhar para as outras pessoas, não ouvir essas vozes de tem que ser assim, tem que fazer assim, de ficar se comparando. E realmente ouvir a voz de Deus. Júlia, é isso que eu tenho para você. Vem como você está. Eu quero a Júlia. Eu não quero a Júlia na versão de A, de versão B, versão C. Eu quero a Júlia, do jeito que eu te criei para ser, do jeito que você é. Vem, conversa comigo, vamos bater um papo, vamos se conhecer. Que ao se conhecer ao longo dessa caminhada, você vai descobrindo quem eu realmente sou e quem você realmente é para mim. Porque por muito tempo eu tive uma ideia tão errada de como Deus me enxerga e como eu enxergava Deus. E era uma ideia tão errada que estava bagunçando a minha vida com Deus. Parecia que eu buscava, mas eu não era preenchida, não era saciada. Parece que a coisa não fluía, parece que a coisa não acontecia. Porque eu tinha uma imagem completamente diferente. Então, a comparação é uma grande mentira que a gente tem que cancelar. Se tiver alguma coisa que a gente tem que cancelar, é a comparação. Cancelado, É verdade. né? Eu acho que pra mim, esse negócio de comparação, eu sempre conto essa história porque foi libertador pra mim. Um dia eu tava indo ministrar, como todas as que a gente canta, a gente sabe um pouco disso, a gente assiste muitas ministras de adoração no YouTube, a gente se inspira em pessoas. E um dia eu tava indo ministrar numa igreja, acabei a ministração e tinha uma profeta ali do coque, bem ali embaixo, assim, me esperando. Eu só saí assim, né, de fininho dela, vem aqui, moça. Ela falou, olha, Deus tá mandando você parar de assistir YouTube. Parar de assistir a ministração das outras pessoas por um tempo. Aí eu falei, mas por que, gente? Qual que é o problema? Eu estou assistindo, tá me edificando. Ela falou, não é isso. É porque ele tem um som específico do céu para derramar sobre você, só que você está querendo da irmãzinha lá que você está assistindo. Uau. Aí eu,
Ela falou, então você não vai conseguir ser você e trazer aquilo que Deus tem só para você trazer, porque cada uma carrega algo muito específico e especial, porque você está querendo ser a irmã lá que você está assistindo. Então, dá um tempo e começa a pedir para Deus trazer essa revelação sobre você. E aí eu lembro que eu falei, beleza, não vou mais assistir nada. Eu ficava, e aí, Deus, qual é que é? O que você tem para mim? O que você tem? Cadê esse som? Cadê esse som? E eu comecei a entender qual que era o meu chamado específico na adoração. O que eu liberava quando eu adorava. E é muito diferente quando as outras pessoas estão adorando. Então, é muito louco você ver no Ministério de Adoração, quando eu estou lá, quando a Zoe, que é a minha líder de adoração, está tipo, na igreja, quando eu olho assim e falo, gente, cada um carrega algo muito diferente. Eu tenho certeza que também, quando cada uma está ministrando, carrega algo muito diferente. E aí eu lembro que isso mudou muito para mim, perguntar para Deus, quem é a Rafaela, o que a Rafaela pode trazer para a mesa que é diferente do que as outras pessoas podem trazer. E a outra coisa também que eu queria falar é que quando a gente olha para uma pessoa, a gente fala, nossa, eu queria viver aquilo que aquela pessoa está vivendo com Deus. Eu até escrevi nesse devocional. Muitas pessoas perguntam, como você vive isso? Como eu posso ter a vida que você tem com Deus? Ou eu mesmo já olhei para líderes e falei, eu quero viver isso. Mas eu não lembro, eu esqueci que eles pagam um preço para viver aquilo. E tem um preço a ser pago. Então, o secreto, ele pode parecer, ai, nossa, é pesado, não. Mas é um preço a ser pago. Jejum, oração, tem coisas que a gente só consegue conquistar, que nem a palavra fala, como jejum e oração. E às vezes você está querendo libertar os cativos, orar pelos doentes, ver cura, ver um demoniado ser curado, sarado, liberto. E você não está conseguindo porque aquilo só é feito a partir do jejum e da oração. Então a gente também tem que pagar o preço. E às vezes a gente acha que o secreto também é uma coisa onde, é que eu queria também deixar bem claro que é um lugar onde a gente paga o preço também. Para a gente andar em unção, para a gente andar em autoridade, a gente também tem que pagar o preço. Então, é isso, seja constante no seu devocional, entenda que aquilo vai te trazer autoridade no mundo espiritual e no mundo natural. E quando você estiver andando, as portas serão abertas, o caminho será aberto, as pessoas serão curadas, vão aceitar Jesus, porque você carrega algo que você recebeu ali. Então, também não é um lugar só onde eu vou só chegar para, então tá bom, aqui vai ser. Não, a gente é mulher guerreira, cara. Eu vejo mulheres guerreiras que se levantam em oração. Então, o nosso devocional também tem que ser um lugar onde a gente é capacitado em oração, levanta em oração. Oração é algo muito, muito especial, muito importante. Estava lendo um livro, O Poder da Oração, e transformou a minha vida. O quanto a oração é algo que o poder que está na nossa língua, né, de trazer vida, de trazer morte, é o que a gente tem que entender diariamente. Como mulher, isso é tão forte para a gente, né? Acho que eu falei muito, isso que a Rafa falou é muito, muito importante. Que a gente falou muito sobre as mentiras que a gente identificou, sobre a dificuldade de, às vezes, ter essa constância no devocional. Mas isso é muito, muito importante de lembrar. Que apesar de tudo isso, apesar de ser o lugar que a gente dá e recebe de Deus, também é o lugar onde a gente luta, onde a gente recebe nossa unção. Onde a gente é capacitado. Onde né, a gente também. é verdadeiramente capacitado. Isso, o que vocês escreveram no livro, ele só veio à vida porque vocês passaram, tiveram processos com Deus, viveram algo no secreto. Então, para finalizar aqui nossa conversa, que está muito boa, eu queria perguntar para vocês uma dica prática que vocês têm que faz o momento de devocional mudar ou faz vocês terem mais constância. Se vocês pudessem dar uma dica prática para quem está nos assistindo, qual seria? Começando pela Isa. Bom, para mim, eu acho que uma coisa que eu funciono bastante é escrevendo. Então, eu escrevo orações sem ficar pensando. Então, eu chego, pego o caderno e escrevo. Então, eu tenho vários diários de oração. Então, é engraçado que às vezes eu olho e falo ontem, né? Tipo, ontem eu falo, nossa, mas Deus já me respondeu isso. Olha essas questões que eu estava aqui e, tipo, no final ele já falou, né? Então, eu sempre escrevo, assim, eu começo escrevendo, né? Bom dia, Deus, como você tá, né? Como que tá o mundo por aí, né? Aqui em casa, me conta. Você é muito artista. Brincadeira. E aí, eu ia falar assim, a minha dica era, pega a caneta colorida, faz mas depois eu falo outra coisa. De artista é assim. Mas eu vou escrevendo, e aí a hora que eu vejo, é muito engraçado, porque eu tô só escrevendo. E aí eu escrevi, tipo assim, Deus, eu tô me sentindo insegura nisso. E daqui a pouco eu já tô assim, mas você não tem espírito de medo. E a hora que eu vejo, já é Deus, assim, sabe? Tipo, escrevendo. Peraí. Deixa aqui, eu vou assumir isso. E você não tem espírito de medo, eu sou segurança. Então, eu começo a escrever e aquilo depois também, durante o dia, durante a semana,
começa a me alimentar, aquelas orações que eu escrevo com Deus. E hoje eu tenho oração que eu escrevi com Deus em 2012. Então eu olho e falo, gente, olha só, aquela minha oração, olha onde Deus me trouxe, olha como Ele é fiel, né? E também usem canetas coloridas, ajuda bastante. Eu acho que esse negócio de escrever é muito interessante, porque às vezes você escreve uma pergunta e o Espírito Santo te responde na hora, né? É muito doido isso. Mas para mim, a minha dica é... Eu sempre começo o meu momento orando em línguas, pelo menos 15 minutos. E isso, às vezes, eu tô muito desanimada. E tô, nossa, mas eu vou. E quando eu começo... Se você não é batizado em línguas... Quero que você busque isso de Deus, porque é algo muito importante e especial no seu momento com Deus. E aquilo que vai encher o seu espírito, de preparar para muitas coisas ali. E às vezes você está orando coisas que você nem sabe que você precisa orar, batalhando por coisas que você nem sabe que você precisa batalhar ali no espírito e já está conquistando coisas no mundo espiritual. E às vezes você está muito desanimado, você começa a orar em línguas ali, começa... Todos os dias, para mim é sempre assim, começa a orar em línguas... Eu tô ali, do nada eu começo a chorar. E tem sido muito assim para mim, muito forte, começar já com isso. O Espírito Santo vem, e a presença vem, e daquele lugar é muito mais fácil eu já adorar, já ler a palavra, já fazer o que eu preciso fazer naquele momento. Então, acho que é uma dica bem prática também. Muito bom. Muito bom mesmo. Uma dica prática é foque nas coisas sutis. Eu vou explicar. Eu acho que... Obrigada. Poética. A Alice é muito poética. Os devocionais dela são assim, muito lindos. Obrigada, de vocês também. Uma coisa que eu vejo é que a gente percebe muito mais o perigo quando algo é explícito, mas muitas vezes o reino das trevas trabalha com o que é morno. Por exemplo, você não está indo para a balada, que é tipo o estereótipo de alguém vivendo no mundo, mas muitas vezes as distrações, a ofensa, estão ocupando um lugar no nosso coração que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, eu queria até dizer para quem está em casa, é possível sim viver nesse lugar. Sabe quando a gente descobre a paternidade de Deus, o amor dele, a gente fala, nossa, eu quero viver aqui. É possível viver todos os dias nesse lugar. É possível que a ofensa não mande na sua vida, mas que você tenha controle sobre isso. Então, foque naquilo que é pequeno, mas que faz toda a diferença. Gente, eu acabei de receber um monte de dica, eu tô quase pegando meu celular começando a anotar tudo. Pessoal que tá em casa já anota todas essas dicas, porque... Mas eu faço isso que você faz, inclusive eu falo isso. Então, vou dar 2 dicas. A continuidade disso, todo mês, o primeiro dia do mês, vou dividir aqui com vocês, eu faço uma carta para Deus sobre o mês. E aí, quando o mês se encerra, eu abro a carta, eu fecho ela e deixo ela guardada. Eu abro a carta e leio, para conhecer a Esther do começo do mês, o que ela estava passando, qual era o medo dela para o mês. E aí, então, o Espírito Santo, o Espírito Santo, me ajuda a responder a Esther do começo do mês. E aí eu escrevo outra carta e pego as 2 cartas e mostro para o meu pastor, que é o meu pai. E meu pai fala, olha, Esther, aqui e aqui. Olha aqui essa resposta que o Espírito Santo te deu. Olha a evolução de apenas 1 mês que você conseguiu passar. Então, é algo muito do meu secreto com Deus que eu faço e que realmente mudou a minha vida. Porque é 1 mês só, tipo assim, passa voando. E quando eu abro e leio, eu falo, nossa, Espírito Santo, o Senhor cuidou de cada detalhe. Eu vou contar algo que vai parecer fútil, tá? Mas tudo bem. No começo do mês, eu passei na frente de uma vitrine e eu gostei muito de uma blusa mostarda. Aí eu falei, nossa, eu quero muito essa blusa mostarda, mas não vou comprar agora porque eu não preciso. E aí eu escrevi na carta, porque eu estava falando com meu amigo, escrevi. No final do mês, uma pastora minha me deu a blusa mostarda. E eu falei, Deus, até nisso o Senhor se preocupou da minha carta. Então, se Deus é um Deus de detalhes e se preocupa com isso aqui, vai se preocupar com o resto também. Então, é algo sobrenatural para mim, de uma maneira simples que eu aplico. E além da música, eu sempre deixo uma música no fundo assim, do meu devocional, porque já que eu me movo muito através da música, né, com Deus, eu sinto que isso faz toda a diferença. Ju, para finalizar você, qual a sua dica? Eu ia falar sobre escrever as orações, que foi algo que a Isa falou, que eu também gosto muito de fazer. Às vezes parece que todos os nossos pensamentos, tudo que a gente está pensando, parece que é uma bagunça aqui dentro. Mas parece que quando sai daqui e vai para o papel, eu consigo realmente entender tudo aquilo que está passando dentro de mim. E ao mesmo tempo que eu estou lá descrevendo tudo que eu estou sentindo, as minhas orações, falando com Deus, Deus vai falando e ministrando. Daí, eu acabei de escrever, mas acabei também de entender, de ouvir tudo aquilo que Deus queria falar comigo a respeito disso. E outra coisa que eu queria falar é também sobre a leitura bíblica, de ter um plano, mas também se conhecer. Seja sincera com você mesmo e saiba até onde você vai ir, que seja um ponto onde você vai ler, vai conseguir entender e também conseguir aplicar. Porque ler por ler
não vai adiantar nada. Por mais que a palavra de Deus é a palavra viva e eficaz e a semente é plantada no seu coração, mas para você ler e entender, tipo, eu vou ler hoje, versículo tal, passagem tal. Eu entendi o que eu li, isso vai gerar transformação no meu dia hoje. O que eu posso fazer hoje diferente com isso que eu li hoje, que eu não fiz ontem, e como que eu posso aplicar isso também no meu dia da manhã? O que eu vou aprender amanhã que eu vou poder aplicar amanhã? Então, seja sincero com até onde você pode ir. Não lê por quantidade, ou para dizer que eu li tudo isso, que eu fiz tudo isso, mas para você realmente ler, entender e poder aplicar. Porque eu penso, eu coloco isso muito na minha mente. Leia a palavra, entenda ela, peça discernimento ao Espírito Santo, que só ele pode nos dar esse discernimento, e aplique no seu dia a dia. Eu pensei que a Ju ia falar essa dica, porque eu vi no Insta dela, mas então eu vou falar já que ela não falou. Uma dica legal também... eu vi no Insta dela, falei, a Ju com certeza vai falar, mas já que não falou, eu vou falar. Ela fez um planejamento com os seguidores dela, e eu achei isso muito legal, que é toda vez que você for se alimentar, seja café da manhã, almoço, janta, você lê a palavra de Deus antes, porque assim você alimenta o seu espírito, e logo após você alimenta a sua carne. Eu achei isso muito sábio, muito inteligente, então é uma dica também para vocês podem... Antes de comer, porque também, por exemplo, eu achei fácil de lembrar. Vou comer, então já vou ler a Bíblia. Aí você lê a Bíblia, tem um momento com Deus, e aí após tem sua refeição. Acho que nenhuma de nós falou sobre adoração, e todas nós somos líderes de adoração, né? Mas é uma coisa meio óbvia que a gente faz, então acho que por isso que a gente não falou. Mas também tirar um tempo para adorar a Deus, né? Você não precisa tocar nenhum instrumento, nem nada. Coloca ali no YouTube mesmo, que nem eu falei, alguma pessoa ministrando e adora a Deus. Acho que é muito importante. A minha voz tem que ter um autotune daqui até o céu pra... A Manuela tem voz Deus bonita, recebe, cara. Só ela sabe. que Deus recebe. Não, eu brinco isso com meu pai, sabia? Meu pai, ele é uma negação... Coitado do meu pai, desculpa, papai. Mas é uma negação com música, tipo assim, não dá. Mas Deus, não dá. Deus recebe, e a gente né? brinca e fala, quando você está louvando, Deus passa pelo autotune, sobe lá bonitinho. Ai, gente, muito bom conversar com vocês, muito boas as dicas, muito obrigada por serem vulneráveis, por abrirem o coração de vocês, e muito obrigada a você que está nos assistindo, espero que você tenha gostado. O nosso livro está disponível, é o Desenvolvendo Secreto, e está sensacional. Você vai ter 40 dias aí de devocional todos os dias para você ter tempo com Deus, para você se aprofundar ainda mais na palavra. E se você ainda não tem o Simplificando Secreto, garante também o seu. Foi muito bom ter vocês aqui, muito obrigada pela presença de vocês. E é isso, Deus abençoe.